Opa, e aí, gente, como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo, e com vocês? Enfim. Olha, gente, hoje eu vou fazer a análise do episódio 3 da nova animação do Homem-Aranha. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Então tá, gente. Antes de eu falar um pouco mais sobre esse episódio, eu queria fazer mais alguns complementos do vídeo anterior que eu acabei esquecendo. Porque foi tanta coisa que eu não falei de tudo. Primeiro de tudo, eu quero diminuir a nota para aqueles episódios. Inicialmente eu dei uma nota 4, um 4,5 para eles, mas sinceramente eu acho que é uma nota muito alta. No máximo um 3 ou um 2,5, cara, no máximo. Porque tem umas coisinhas que eu esqueci de falar. Uma coisa no vídeo que eu falei no final é que eu senti que o Peter tava muito bunda mole. E um dos momentos que ilustra perfeitamente isso é quando ele tá lá salvando o Harry daqueles bandidos. E um dos bandidos vai lá e zoa o uniforme dele, dizendo que o uniforme do Peter era feio e não sei o quê. E o Peter vai lá e fala: Ah, palavras machucam. Palavras machucam, cara. Tipo, o Peter de verdade, o Homem-Aranha, mesmo aquelas versões do Homem-Aranha que tem um senso de humor mais leve, não tão ácido quanto o Homem-Aranha original, nunca diria isso. Ele ia zoar o bandido de volta, sei lá, ia falar da roupa dele também, da aparência dele, eu ia falar alguma coisa sobre o bandido. Ele ia zoar o bandido de volta. Ele nunca iria dizer, ai, palavras machucam. E outra coisa também no segundo episódio, no final, é a irresponsabilidade do Peter. Eu até cheguei a falar um pouquinho sobre isso, mas eu não me aprofundei muito. Que é o fato que o Peter parece que não tem cuidado nenhum com a identidade dele nessa série. Então, nos episódios mais pra frente isso vai se repetir, mas enfim. Que ele simplesmente no meio da Oscorp na escadaria, ele nem verifica se tem câmera de segurança lá ou não. Mas ele simplesmente troca de roupa sem mais nem menos. Tipo, aparentemente esse Peter aí ainda não tem um sentido de aranha. Pelo menos eu não lembro se ele usou o sentido de aranha nos primeiros 2 episódios. Mas enfim, o cara nem sequer verifica se tem câmera de segurança no local para ele colocar o uniforme dele. E ele ainda faz isso no meio da escadaria, tipo... Ele nem desconfia, cara. E antes que eu me esqueça, também teve um momento lá no finalzinho do primeiro episódio, quando o Peter, ele impede um roubo de uma pizzaria, que era uma ladra que tinha roubado a pizzaria de um cara lá. Só que a ladra, ela fala que, tipo, eu só roubei por causa que eu tava passando dificuldades, perdi meu emprego, tô com um pouco de dinheiro, não sei o quê. E o Peter vai lá e solta ela, dizendo, não me faz eu me arrepender dessa decisão. E, tipo, gente, eu sei que o Peter, ele é um cara bondoso, ele tem uma piedade, mas aquela coisa... Isso é uma coisa que o Peter não faria. Ainda mais que naquela loja estava escrito assim dentro da janela. Estamos contratando. Tipo, a moça podia só ter pedido um emprego pro cara em vez de roubar a loja, né? Mas enfim, agora vamos pra análise dos episódios. Primeiro episódio começa fazendo uma retrospectiva bem rápida dos 2 episódios anteriores, antes de vir a abertura. Uma coisa legal dessa série é que parece que todo o episódio, depois da abertura, aparece tipo uma capa de quadrinhos, que é uma para cada episódio. Isso é uma ideia até que bem legal da série. E acho que é um dos poucos pontos positivos que ela tem. Daí o Peter, ele volta para aquele momento que o Norman mostra que ele descobriu a identidade do Peter. E o Peter, ele fica em choque, ele fica reflexionando isso, tanto que ele vai na casa da Nico Minoru, que é amiga dele, e ele nem percebe direito o que ela tá falando. Daí o Peter, ele fala que o Norman convidou ele para uma reunião num restaurante lá, que eles querem falar sobre alguma coisa, no caso falar sobre a identidade dele, mas é óbvio que o Peter não fala isso pra Nico. Daí ele vai lá pro restaurante, que tá tudo pago, o Norman ele reservou o restaurante inteiro só para falar disso. E daí, no meio da conversa, do jantar, o Peter ainda continua tentando negar que ele é o Homem-Aranha, sendo que o Norman, ele já descobriu, não tem mais o que o Peter fazer. O Peter tenta dizer, não, isso pode ter sido uma pegadinha do seu segurança, não sei o quê. E o Norman responde, pegadinha dos meus seguranças. Sendo que aquela câmera é uma câmera particular minha que só eu tenho acesso. Tipo, nem pra inventar uma desculpa boa, o Peter consegue. Também não tem mais o que ele inventar, né? Tipo, não dá mais pra negar. Daí, quando o Peter finalmente admite, o Norman revela pelo porquê que ele chamou o Peter e pelo porquê que ele fez o estágio. Que, na verdade, o estágio na Oscorp que ele fez foi para encontrar alguém que possivelmente estava fazendo aparelhos pro Homem-Aranha, por causa que ele viu o vídeo que o Homem-Aranha salvando o filho dele e ele queria agradecer, encontrando ele. Daí ele fez o estágio para justamente encontrar jovens inteligentes em Nova York, porque ele acha que algum desses jovens possa ter feito aquela tecnologia pro Homem-Aranha, para ele salvar o dia. Daí encontrou o Peter, o Mateo Show e aquele outro pessoal lá.
Só que daí ele acabou descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha graças à irresponsabilidade do Peter. Daí o Norman diz que ele quer ajudar o Peter a combater o crime, não sei o quê. Ele oferece várias ajudas, várias ideias para melhoria do Peter, na melhoria do traje do Peter. O Peter ele até agradece a ajuda, mas aí vem uma parte que eu acho até interessante um pouquinho, que o Peter ele recusa a ajuda do Norman, porque ele diz que tem que fazer isso sozinho por causa que isso é uma responsabilidade muito grande e ele não quer deixar pessoas inocentes em perigo. E tipo, eu acho essa parte legal pelo porquê. Por mais que esse Peter dessa animação seja um bunda mole e em muitos momentos até meio irresponsável, como a gente viu no episódio anterior, ele ainda tenta manter um. Tá meio contraditório o que eu vou falar, que eu disse que ele é irresponsável, mas agora ele tá tentando ser responsável. Mas mostra que mesmo ele ainda estando aprendendo, mesmo já tendo alguns meses que ele já é Homem-Aranha, ele quer deixar as pessoas inocentes fora de perigo. E ele fala isso justamente com o Norman. Ele recusa a ajuda do Norman porque ele não quer deixar ele em perigo. E isso é uma coisa interessante. Ele até tenta devolver o crachá, mas o Norman disse que ele vai respeitar a decisão do Peter, mas pro Peter pensar melhor antes. Daí, depois dessa cena corta para um meio de um beco, onde temos um casal de bandidos totalmente aleatório, onde a mulher tá lá reclamando, dizendo, nossa, quando é que esse cara vai chegar? E o homem lá fala, calma, tenha paciência, é aqui o endereço. Até que do nada ele recebe uma mensagem no telefone falando para eles entrarem no beco e jogar o dinheiro no lixo, na lixeira. E a mulher fica dizendo, poxa, mas esse cara quer que a gente jogue dinheiro no lixo? Tipo, e o cara responde, mas o que a gente tem a perder? E a moça responde, sei lá, só alguns milhares de dólares. O namorado dela consegue convencer ela, eles jogam dinheiro na lixeira e do nada a lixeira cria pernas robóticas e sai escalando a parede. E embaixo tinha uma mala com alguma coisa dentro e o cara manda uma mensagem dizendo que foi um prazer fazer negócios com você. Daí depois dessa cena corta pro Peter voltando pra casa dele. A tia mãe dele tava colocando umas coisas umas caixas lá que é pra vender, já que eles estão com dificuldades financeiras. Daí o Peter ele começa lá a falar que aquelas coisas eram do tio Ben dele, essas coisas, blá blá blá. É aquela coisa, depois se corta disso pra escola, onde a Nicola tava falando que, tipo, nossa, Peter, você vai mesmo recusar o estágio do Norman? O Peter disse que não tem certeza. E ele quer continuar justamente por causa que ele tá passando dificuldades financeiras. E a Nico, tipo, ela até acha nobre a atitude do Peter, mas ela também diz que se a tia dele descobrir que ele tá no estágio só por causa dela, ela vai se sentir mal. Aí o Peter até concorda e diz que não tá pensando direito nisso. Daí eles vão pra lanchonete, onde o Nolly Lincoln e a Pearl estão lá. O Lone chama eles, que dizem que ele que vai pagar o almoço já pra comemorar que todo mundo conseguiu uma conquista. Ele foi bem no jogo, a Pearl foi bem na natação e o Peter tá começando o estágio. Uma atitude nobre do Lone, mas ele no meio que não tem dinheiro suficiente para pagar o lanche de todo mundo e ele acaba comprando só uma maçã para ele. Até que o Lone ele recebe uma ligação da mãe dele. Pelo jeito que o Lone tava falando, dava pra ver que a mãe dele tava desesperada. Ele pede pra Pearl dar uma carona para ele, pra casa, por causa que aconteceu uma coisa lá. Daí no meio do caminho, o Lone tava conversando com a Pearl. Pela cara do Lone dava pra ver que aconteceu uma coisa séria. E quando ele chega em casa, tinha um policial na porta da casa dele. Ele se despede da Pearl, ele vai lá falar com a mãe dele. E a mãe dele, tipo, tava chorando, tava assim, toda triste, até desesperada. Daí ela conta que descobriu que o irmão mais novo do Lone estava se envolvendo com gangues criminosos e ele estava vandalizando um prédio. O Lone, obviamente, não gostou nem um pouco da notícia e até tenta ir lá falar com o irmão mais novo dele, indo no quarto dele, e ele descobre que o irmão acabou fugindo para algum canto, mas obviamente ele voltou para gangue. Depois disso tem um corte mostrando aquele casal de criminosos numa loja de joias, onde o vendedor estava lá mostrando uns anéis de casamento, essas coisas, e eles dizem que vão levar tudo. Daí quando o cara chama, o dono da loja chama de seguranças, aquele casal de criminosos mostra que eles compraram naquele beco que eram armas tecnológicas. No caso, a mulher ficou com umas luvas que tem algumas lâminas de energia e o cara ficou com umas botas que permitem correr rápido. E eles começam a assaltar a loja. Enquanto isso, o Peter tá lá no topo de um prédio tirando selfie. Tipo, a tia dele tá em dificuldades financeiras, ele não tem que decidir se ele vai ou não ficar no estágio, o cara tá lá tirando selfie. Até que o Peter ele ouve uma sirene de polícia, ele vai lá verificar e ele vê justamente o casal roubando a loja. Ele tenta impedir, mas obviamente ele começa a apanhar. E apanhar que nem condenado. Depois disso temos outro corte mostrando o Lone indo na rua 110, que é onde fica a gangue que o irmão dele estava se metendo.
Ele dá uma bronca no irmão, dizendo que a mãe dele tá preocupada, não sei o que, falando pra eles voltarem. Até que o líder da gangue, ele impede eles de irem, dizendo que ele tem que ficar aqui. No caso, o Lone ele invadiu a área dele e que as coisas não são tão simples assim. Que ele não vai deixar o André, que é o irmão mais novo do Lone, ir embora tão fácil. E o Lone disse, então deixa eu ficar no lugar dele. O André tenta impedir, mas o Lone já tomou a decisão dele. O Lone ele decidiu entrar numa gangue criminosa só para salvar o irmão mais novo. Daí ele fala pro André ir pra casa, o André acaba indo. Depois disso, nós voltamos pra luta, onde o Homem-Aranha continua apanhando, até que ele começa a ouvir uma voz, que era a voz do Norman Osborn. Peter pergunta como que o Norman tá conseguindo se comunicar com ele. O Norman diz que ele usou o sistema de satélite para hackear a frequência do telefone dele. E com a ajuda do Norman, o Peter descobre a fraqueza das armas tecnológicas daquele casal e consegue derrotá-los. Aí depois disso, o Norman tá analisando as armas daquele casal tecnológico, onde que tinha um símbolo de uma marca d'água lá. Eu até esqueci de falar no outro vídeo que aquele cara que tava usando a arma de fogo no episódio 2 também tinha esse mesmo símbolo, mostrando que eles compraram do mesmo cara aquela arma tecnológica. Até que o Peter do nada aparece dentro da sala do Norman, ele agradece a ajuda do Norman e ele aceita continuar no estágio e aceita a ajuda do Norman. Enquanto isso, nós temos o outro paralelo do Lone apertando a mão do líder da gangue e aceitando entrar na gangue. O Lone começa a olhar para a mão dele pensando no que ele tinha feito. E o episódio acaba aí. Bom, gente, o que eu tenho a dizer sobre esse episódio? Olha, gente, esse episódio até que foi melhorzinho do que os outros 2 episódios. Ainda não foi lá aquelas grandes coisas. Mas pelo visto, pelo menos pra mim, parece que a qualidade da animação em algumas cenas de lutas está um pouquinho melhor. Mas ainda assim, a nota dele não vai ser tão diferente assim. Acho que no máximo um 3,5 eu daria pra ele. Mas enfim, gente, eu diria que é isso. Vou terminar esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, agradeço pra cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão achando da série. Que nota vocês dariam pra esse episódio? Mas enfim, gente. Tchau, até o próximo vídeo. A gente se vê.